E vou falar e vou tentar contribuir aqui em 3 momentos dessa palestra. Uma pequena introdução. Falar em segurança, não podíamos deixar de falar na legislação pertinente, que é o Estatuto do Torcedor. Aí eu vou invadir um pouco a seara do nobre promotor Adrio Gelati, que falará da aplicação da legislação. Mas eu falarei um pouquinho da avaliação, uma pequena exposição. Eu pensei alguns itens que realmente interessam para o nosso fórum. E, por fim, tentarei apresentar 3 propostas para uma possível aplicação no sentido de encontrarmos algumas soluções para as violências nas praças esportivas. O principal tema a ser discutido, sem sombra de dúvida, meus amigos, e debatido, é a violência no futebol. Tudo passa por ações coordenadas e de vontade política também. Necessário se faz, meu comandante Thelma, a implantação de medidas que resultem em progressos visando conter a violência dentro dos estádios, bem como fora deles. Propomos, e aí explanaremos mais adiante, junto com a legislação, um plano de ação, visando que mortes, como aquela ocorrida no estádio Alfredo Jaconi, onde vitimou em 2013 o Anderson Olivi, não volte mais a ocorrer. E tenho a certeza de que as entidades esportivas e o poder público, e aqui entendo o Ministério Público, Brigada Militar e outras entidades, devem trabalhar de maneira sempre integrada, de modo a ambos assumirem uma cota de sua responsabilidade no combate à violência. Além de nosso Estatuto do Torcedor, que faremos uma breve explanação de alguns artigos importantíssimos e que muitos desconhecem, importante se faz instituir fiscais, como se disse aqui, fiscais altamente treinados para monitorar o público em nossos estádios. E agora vamos passar a avaliar um pouco o Estatuto do Torcedor no que concerne ao tema da violência. Essa lei, senhoras e senhores, foi instituída no ano de 2003, é a Lei 10.671, e já no seu artigo 1º, ela estabelece normas de defesa do torcedor. E o artigo 3º preconiza o seguinte: para todos os efeitos legais, equiparem-se a fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a entidade responsável pela organização da competição. O artigo 5º diz: são asseguradas ao torcedor a publicidade e transparência na organização das competições administradas pelas entidades de administração do desporto. E temos um capítulo especial que preconiza a segurança do torcedor partícipe no evento desportivo. Já no seu artigo 13, diz o seguinte, que o torcedor, Major Quinelato, tem o direito à segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos, antes, durante e após a realização das partidas. Em virtude das responsabilidades que o clube tem, bem como o policiamento, o artigo 14 deixa claro isso, que sem prejuízos do que está estipulado no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática desportiva detentora do mando. Equipes como Juventude, Caxias, etc., de jogo e de seus dirigentes, que deverão, dentre outras, solicitar ao poder público, entendo aqui Brigada Militar, Ministério Público, a competente presença dos agentes públicos de segurança devidamente identificados, nossos policiais militares, responsável pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de realização de eventos esportivos. Artigo 18. Os estádios com capacidade superior a 20.000 pessoas deverão manter central técnica de informações, com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente. As nossas câmaras de vídeo, e aqui vem o artigo 39, que é um artigo que preconiza o que está estritamente ligado ao nosso debate de hoje. O torcedor que promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores, ficará impedido de comparecer às proximidades, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, pelo prazo de 3 meses a 1 ano, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Cito aqui as sanções cíveis e criminais em outras instâncias. E um fato curioso que às vezes a gente não tem conhecimento é que as pessoas que incitarem ou promoverem tumulto nas adjacências do estádio, num raio de 5.000 metros, ou seja, 5 quilômetros, terão as mesmas penalizações.
É chamado de mau torcedor, esse torcedor que causa ou incita tumulto ou pratica violência. E para ele, para a verificação desse mau torcedor, o Estatuto diz que deverá ser feita pela sua conduta, a verificação do mau torcedor, deverá ser feita pela sua conduta ao evento esportivo ou por boletins de ocorrências policiais lavrados, os nossos conhecidos termos circunstanciados. No parágrafo 3º, preconiza que a aplicação se dará por sentença dos juizados especiais criminais e deverá ser provocada pelo MP, pela Polícia Judiciária, se presente, por qualquer autoridade, pelo mando de campo esportivo ou por qualquer torcedor que presenciar esse fato delituoso junto à praça esportiva, mediante uma representação. E agora, por último, eu trago algumas medidas resultantes dessas experiências e do que preceitua o Estatuto do Torcedor, que são chamados os planos de ação, que eu pautei de suma importância em respaldo em lei, quando falamos do artigo 17. Um exemplo que foi adotado já em São Paulo, no estádio Morumbi, foi a instalação, e aqui eu digo que é possível isso, mediante convênios ou parcerias de juizados especiais criminais no interior de nossos estádios. Convênios ou parcerias entre quem? Entre os clubes, que numa eventualidade terão que pagar por esses serviços, fazendo convênio quem? Com o Estado do Rio Grande do Sul, para que o Ministério Público, a Brigada Militar, a Polícia Civil, bem como juízes de direito de plantão, atuem nesses juizados especiais dentro dos estádios. E aqui nós podemos fazer. Nós temos uma média de público de 5, 10, 15 mil torcedores e para o monitoramento das torcidas, interna e externamente, assim como disciplinando tratamento uniforme e especializado sobre os fatos penais de menor potencial ofensivo. Diria aqui alguns exemplos que ocorrem dentro e fora dos estádios, alguns crimes de dano, tumultos, lesões corporais, normalmente que ocorrem, alguns outros furtos, dentre outros, ocorridos por ocasião dos jogos e eventos nos nossos estádios. O que ocorre nesse juizado especial? Lavra-se imediatamente o boletim de ocorrência, chamado pela nossa lei 9.099 de termo circunstanciado, pela Brigada Militar ou pela Polícia Civil, quem estiver lá de direito, e já assina o infrator, aquele que provocou a violência, já assina imediatamente perante a autoridade judicial o seu compromisso de comparecer em todas as audiências e demais atos da justiça, ficando já notificado pelo Ministério Público de seu quê? De seu impedimento de comparecer ao local dos eventos esportivos. Aquela lista que deve ser afixada em um local bem visível para que as autoridades não permitam que infratores entrem em estádios e causem os tumultos, além de outras infrações, de outras sanções, me desculpe, como já preconizei, vai responder lá na instância civil ou penal. Muita coisa seria resolvida, nobres senhores, já no interior dos estádios, inclusive essas medidas, se fossem adotadas em loco.